como SEAC, é uma instituição de caráter científico, filosófico e religioso, voltada para a verdadeira felicidade do homem na Terra. Lança suas luzes de fé raciocinada com o objetivo de colaborar com a transformação moral da humanidade. Sua missão é divulgar os ensinamentos do Cristo, relembrando a lei divina de forma límpida e acrescentando as interpretações e instruções dos espíritos superiores, codificadas por Allan Kardec. Completa 130 anos de atividades ininterruptas, iniciadas pelos seus bravos fundadores, Joaquim Xavier Carneiro, Mercedes Ferrari, Carlos Ferrari, Olavo Ferreira e Carlos Pareta. Imaginando para sempre. Em qual livro Allan Kardec explica algumas histórias contadas por Jesus? Qual a ajuda do Espiritismo e de Kardec para sairmos da escuridão e irmos para a luz? Meu nome é Carlos Henrique, sou do terceiro ciclo. Eu queria saber o que é preciso para ser um bom espírita. A minha pergunta para Kardec é: se ele pudesse voltar atrás, ainda encarnado, e pudesse escolher, ele ainda escolheria ter essa missão, sabendo de todas as dificuldades e todo o trabalho que ele passou? Seu organograma comporta vários departamentos voltados para o estudo da doutrina espírita, o atendimento espiritual, a promoção social e assistência material aos necessitados. A instituição assenta-se no princípio universal: fora da caridade não há salvação. Oferece gratuitamente evangelização espírita para crianças e jovens, com a coparticipação de seus pais ou responsáveis. Estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita, segundo documentos norteadores recomendados pela Federação Espírita Brasileira. Também oferece cursos de formação e qualificação aos trabalhadores voluntários da SEAC, nas áreas de difusão doutrinária, mediunidade e passe. Tem levado o teatro espírita a vários municípios gaúchos, divulgando os conteúdos doutrinários através da arte e descortinando horizontes para além da terra. Possui como meios de divulgação o jornal A Luz de Damasco. Está presente nas redes sociais Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e tem seu site próprio. Possui farmácia de manipulação homeopática, com medicamentos variados e aberta ao público em geral. O roupeiro infantil Mercedes Ferrari produz delicadas peças de enxovais para recém-nascidos, distribuídos gratuitamente às gestantes, a partir do 7º mês de gestação, em situação de vulnerabilidade social. Mensalmente, são oferecidas cestas básicas a idosos previamente cadastrados e sob insegurança alimentar. No Natal, os idosos assistidos, carinhosamente chamados de vovôs, participam de um encontro fraterno, festivo, com guloseimas e presentes sugeridos por eles mesmos. A SEAC oferece cursos de corte e costura, bordados e outras áreas de produção manual. A Sociedade Espírita Allan Kardec, ao longo dos seus 130 anos, já prestou e recebeu inúmeras homenagens e neste ano, além de homenagear seus ilustres fundadores, também tributa suas homenagens aos seus bravos presidentes do passado que, sob o açoite de injúrias e calúnias, não esmoreceram na missão que lhes foi confiada. A nossa querida SEAC estará sempre comprometida com a implantação de um mundo regenerado, onde o estandarte do Cristo, com a inscrição Deus, Cristo e Caridade, para sempre tremulará. Boa noite, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos nós com a nossa 4ª e última edição do mês de julho, no formato de roda de conversa, em homenagem aos 130 anos da nossa SEAC, momento em que falamos um pouco da história de nossa casa.
Inicialmente, nós vamos convidar o nosso presidente, José Daniel, para fazer a leitura de um artigo de Allan Kardec e, em seguida, nos conduza à prece. Então, boa noite a todos. Foi, então, recolhido para a noite de hoje um recorte de um artigo escrito por Allan Kardec e publicado na Revista Espírita de agosto de 1865, com o título O que ensina o Espiritismo? E ele escreveu: dizem que os espíritas só sabem o alfabeto do Espiritismo. Que seja. Para começar, então, aprendamos a soletrar esse alfabeto, o que não é problema de um dia, porque, mesmo reduzido tão somente a essas proporções, passará muito tempo antes que tenhamos esgotado todas as combinações e recolhido todos os frutos. Não restam mais fatos a explicar? Aliás, os espíritas não têm que ensinar esse alfabeto aos que o ignoram? Já lançaram eles a semente em toda parte onde poderiam fazê-lo? Não resta mais incrédulos a converter, obsedados a curar, consolações a dar, lágrimas a enxugar? Temos razões para dizer que não há mais nada a fazer quando ainda não terminamos a tarefa, quando ainda restam tantas chagas a fechar? Aí estão nobres ocupações, que valem mais do que conhecer um pouco mais e mais cedo do que os outros. Saibamos, pois, soletrar o nosso alfabeto antes de querer ler corretamente no grande livro da natureza. Deus saberá bem o abrir, à medida que avançarmos, mas não depende de nenhum mortal forçar sua vontade, antecipando o tempo para cada coisa. Se a árvore da ciência é muito alta para que possamos atingi-la, esperemos para voar sobre ela que as nossas asas estejam crescidas e solidamente pregadas, para não termos a sorte de Ícaro. Então, esse é o texto deixado pelo codificador, e agora convidamos todos a elevar o nosso pensamento para fazermos a prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade infinita, graças te damos por sermos iniciados nesse grande alfabeto das leis divinas e universais. Nossas deficiências são grandes, querido Pai, mas nos deste por bênção essa doutrina bendita e por grande escola a Sociedade Espírita Allan Kardec. Que possamos dela ter o aprendizado que necessitamos e que sejamos os alunos atenciosos e disciplinados, esforçados e interessados em aprender cada vez mais e compartilhar esses conhecimentos, estes ensinamentos tão preciosos e importantes para toda a humanidade. Porque sabemos, Pai amado, que na medida que tu nos fornece oportunidades, espera também que a bem empreguemos em favor de muitos outros que se encontram mais necessitados do que nós. Desta forma, pedimos-te apenas a proteção de sempre, a paz para seguirmos nesse grande aprendizado e que valorizemos as oportunidades de estender ao próximo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Protege e ilumine essa sociedade nos seus 130 anos, para que continue esclarecendo e consolando a muitos, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigada, Daniel. Para a elaboração desse nosso trabalho, nós pesquisamos os documentos históricos de nossa casa e o livro Sociedade Espírita, 120 anos de memória, de autoria de Rosemary Miranda,
cujo laborioso trabalho nós agradecemos. Nossos convidados, vamos apresentar os nossos convidados dessa noite. Temos aqui a Susana Schiller, a Nájila Iganzi, a Margarete Rossi, José Daniel, Marcelo Rosa, Darwin Ribas Júnior, todos trabalhadores de nossa casa, atuando em várias frentes de trabalho. Desde já, agradecemos a presença de vocês. Inicialmente, nós vamos apresentar um vídeo de uma entrevista feita pela nossa companheira, que está ali nos bastidores, Heloísa Sabedotti, com Lígia Napoleão. Mas antes vamos fazer uma pequena biografia dessa valorosa trabalhadora. Lígia Napoleão ingressou na casa na década de 1950, muito jovem. Na época, sua mãe, Pultiria, trabalhava como receitista. Ao se casar, Lígia se afastou e só depois dos filhos crescidos retornou à SEAC, exercendo várias atividades, entre elas como facilitadora e diretora do EJE, no período da tarde, por muitos anos. Os anos passaram-se, pesaram-lhe, na verdade, na organização física, ela se afastou, porém nunca dela se desvinculou. Vejamos agora o vídeo. Bem, eu devo à casa muita coisa. Todo aquele que trabalha na doutrina sabe que tem, e realmente eu devo muito à casa. Foi um período da minha vida em que eu até hoje tenho lembranças muito boas, porque eu aprendi muito, fiz amizades muito boas lá, queridas, que até conservo até hoje, graças a Deus. E foi um período de realização, como você diz, a gente se sentia realizada naquilo que a gente conseguia. Era uma casa que tinha uma equipe espiritual muito dedicada, era uma equipe de trabalhadores encarnados também muito dedicados à época, hoje continuam sendo muito dedicados, mas com aqueles que eu tive convívio, eu só consegui fazer alguma coisa porque eu tinha essa equipe, senão eu não teria conseguido. Eu não vou enumerar o nome de todos, porque talvez eu me esqueça do nome de alguém. Então, mas todos que trabalharam na casa no meu período foram de grande valia, me auxiliaram muito. Eu devo muito a essa casa e a doutrina eu devo muito, porque tu aprende, às vezes com bastante dificuldade, porque tu tem que te modificar e muitas coisas que tu sabe que tu não podes mais fazer, né? Mas eu tenho ótimas recordações dessa casa. Sinto não ter podido mais continuar trabalhando. Mas a equipe continua, né? E a casa continua. E espero que por muitos e muitos anos ainda com essa equipe. Parabéns para todos que trabalham lá. Estávamos falando a respeito da implantação dos trabalhos espirituais. O que tu tem para contar para nós? Naquela época que eu entrei, não tinha escola ainda como ela é hoje, com estudo sistematizado. Então a gente entrava e já ia e já fazia o tratamento espiritual que precisasse, porque esse estudo sistematizado ele foi implantado só na gestão da Dona Maria dos Anjos. E depois, bem complementado também com a Maria Célia, que também foi outra terceira vice, né? A Maria dos Anjos, nessa época, era a terceira vice. Aí que começou o estudo sistematizado. A Dona Maria dos Anjos trouxe esse estudo não da federação, da FEB, ela trouxe do Paraná, que era a Federação Espírita do Paraná, que lá foi o primeiro lugar que implantaram.
E ela trouxe esses polígrafos e tentou, ainda com bastante dificuldade, porque houve resistência na casa, aquelas coisas, que mudanças sempre são meio difíceis, né? Foi que as ela pessoas começou... não gostam de estudar. E aí foi que ela implantou pequenos grupinhos, assim, eu me lembro que o primeiro grupo, que quando eu entrei para casa, os grupinhos que ela fez, no meu grupo tinha 4 pessoas, 5, né? Inclusive o marido da Marlene, que começou a estudar lá junto com a gente. E que foi assim o que eu me lembro, o primeiro. Mas quem mesmo, a Dona Maria dos Anjos, ela fez um trabalho muito grande, assim, de mudanças bem grandes na casa, né? Em relação ao estudo, que realmente não era, mas foi a Dona Maria dos Anjos, graças a ela, com bastante trabalho, que eu me lembro que ela não foi fácil para ela implantar esse estudo que ela trouxe do Paraná. Depois, eu só não me recordo, assim, bem de datas, quando se começou a implantar o estudo da FEB. Muito obrigada pela tua participação, querida Lígia, e esperamos que tu estejas nos assistindo nesse momento. Vamos agora chamar a nossa companheira Nájila. Muito boa noite. Nájila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ione. Muito boa noite a todos os amigos aqui presentes. Então, muito feliz por ter sido convidada para apresentar um pouquinho da história da implantação do ESD, né, na nossa sociedade. Porém, antes de falarmos do ESD, é interessante nós sabermos o que significa ESD, né? O estudo, ou seja, estudo sistematizado da doutrina espírita. Ou seja, é o estudo espírita, da doutrina espírita, numa sequência lógica, tendo uma metodologia que facilita a compreensão dos postulados doutrinários e a consequente vivência dos mesmos, né? Segundo os espíritos superiores, o ESD é uma ferramenta eficaz para a divulgação da doutrina espírita. E para falar, então, sobre este estudo sistematizado, nós vamos lembrar da orientação do codificador, que está lá no livro dos médiuns, no capítulo 3, da primeira parte, quando ele diz que quem quiser conhecer seriamente o espiritismo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. E Allan Kardec complementa no seu escrito, que está em Obras Póstumas, no projeto de 1868, sugerindo um curso regular de espiritismo para desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar unidade de princípios, que já naquela época era a preocupação do codificador, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas. E ele considerava este curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo. Olha a visão do codificador, né? O futuro do espiritismo e sobre as suas consequências, né? E apoiado, então, nessas orientações, o grupo de pessoas que fundou a SEAC sempre teve esta preocupação de promover a divulgação da doutrina espírita pelo seu estudo. Preocupação esta que se manteve nesses 130 anos de existência e que deve continuar sendo um dos principais objetivos dessa sociedade, né? E assim, só para a gente comprovar isso que foi dito, no registro daquela ata que já foi abordado a semana passada, que foi uma reunião de diretoria, com o assunto principal de criar a escola de médiuns, para depois, então, iniciar o receituário. Ou seja, os médiuns tinham que ser
qualificados para que fossem evitados problemas futuros de mistificação. Então, por esta decisão, já naquela época, dessas primeiras diretorias, se vê a seriedade dessas pessoas, a ética, né, em proporem primeiramente um estudo, para que depois, então, pudessem lidar com mais segurança nos trabalhos espirituais, no caso, né, com a mediunidade. Bom, mas o ESD, como nós conhecemos hoje, ele foi criado a nível nacional a partir de 2 mensagens mediúnicas de uma nobre entidade chamada Ângel Aguarod, em 1977 e 1978, respectivamente, pela médium Cecília Rocha, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E Cecília Rocha, que até então se preocupou, né, havia se preocupado com a criação de cursos orientadores dedicados à infância e adolescência, porque ela já era evangelizadora, né, vendo-se profundamente envolvida com as mensagens deste nobre espírito, Aguarod, ela começa a pensar também em criar cursos de orientações para a divulgação da doutrina espírita para os adultos. Após, ela muda-se para a Bahia, ela fica alguns meses na Mansão do Caminho, a convite de Divaldo, e, posteriormente, ela vai residir em Brasília, a convite do presidente da época da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. E lá ela exerce, fazendo parte, então, da diretoria, da FEB, ela exerce cargos de diretora e vice-presidente, cargo com que ela ficou até 2012, quando veio a desencarnar. E na FEB, em 27 de novembro de 1983, é dada uma comunicação de Bezerra de Menezes, por Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, endossando a preocupação de Ângel Aguarod sobre a falta de unidade do movimento espírita. Fato este que Cecília já havia comprovado em várias sociedades, em vários centros espíritas pelos quais ela passou, né, em vários estados, onde eram realizadas práticas não espíritas, né, comprometendo assim a pureza e a fidelidade, então, aos princípios da doutrina. E com essa mensagem de Bezerra de Menezes, então foi lançada a campanha permanente nacional do estudo sistematizado da doutrina espírita, em 1983, então, em todo o Brasil. E aí Cecília já estava lá, se empenhou mais ainda, né, neste trabalho de elaboração de cursos, apostilas, material, né, enfim, sobre o ESD. Mas como que o ESD chegou à nossa sociedade espírita Allan Kardec? A nossa Lígia já falou do início, né? Então, a implantação se deu na década de 80, na gestão do senhor Durval da Silva, graças à sensibilidade e o espírito de trabalho dessa companheira ímpar, Dona Maria dos Anjos, né? Na época, ela era a terceira vice-presidente, né? Utilizando as apostilas, como a Lígia colocou, sobre o ESD da Federação Espírita do Paraná. Então, esta senhora nos proporcionou o estudo da doutrina espírita na nossa sociedade, que, com algumas atualizações, resultou no estudo que nós temos hoje. Então, hoje nós temos na nossa sociedade o estudo sistematizado da doutrina espírita, composto dos seguintes programas. Programa preparatório, onde é apresentada a doutrina espírita, então, aos alunos iniciantes, né? Em 3 módulos. Há um primeiro módulo que é o estudo de alguns capítulos do Evangelho, um segundo módulo que é a história do espiritismo, o histórico, e o terceiro módulo, mais longo, que é apresentado os princípios básicos da doutrina. O ingresso no preparatório se dá através de inscrição, né, virtual e presencial para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com a tecnologia, né? Depois nós temos, pela ordem, o programa 1,
onde são desenvolvidos a maioria dos assuntos abordados no preparatório. Se estudam aí Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, outras obras da codificação e outras obras ainda abalizadas. Temos o programa 2, onde é estudado na íntegra o livro dos médiuns. Temos o programa 3, que são 3A, 3B e 3C, onde é estudada a terceira parte de O Livro dos Espíritos, né, sobre as leis morais. Temos o estudo de O Céu e o Inferno, que estuda a obra de mesmo nome. Esse programa foi implantado em 2017, na gestão da senhora Lídia Carpenedo, né, tendo como terceira vice a Lia de Godoy. E temos ainda, meus amigos, o projeto e programas prontos para a implantação de o estudo de agênese. Também este projeto, muito carinhosamente realizado pela nossa companheira Sandra Della Pola, está faltando apenas facilitadores voluntários que se dispõem a estudar estes programas para posteriormente serem oferecidos aos alunos. Também foi elaborado na gestão da Lídia, e estamos aí, praticamente com quase todos os programas, né? Todos esses programas, com exceção do 3, que é desenvolvido em 3 anos, os demais têm a duração de 1 ano. Mas ainda falta uma obra da codificação, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, este programa foi denominado, esse estudo, de programa 4, e ele foi implantado na gestão do senhor Durval pela companheira Maria de Lourdes Moitinho, em 1996, concluído em 2002, de acordo, obedecendo os programas anuais que foram elaborados especificamente para esse estudo na época, onde então é estudada a terceira obra codificada, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse estudo continua até hoje, até os nossos dias, porém, num formato rotativo. Então, meus queridos, a SEAC terá cumprido um dos objetivos delineados por Allan Kardec, que é o estudo integral da codificação espírita. Implantando-se a Gênese, nós temos toda a codificação estudada neste método, né, de sistematizado. Então, mas ainda nós temos outros estudos. Nós temos ainda o programa de acolhimento ou Evangelho para Iniciantes, que foi um estudo proposto pela companheira Ione Machado em 2007, que se destina a receber aquelas pessoas, aqueles alunos que procuram o estudo após o término, o encerramento das inscrições para o preparatório. Então, começa em abril e vai até dezembro, acompanhando o encerramento oficial, né, do ano letivo na nossa sociedade. Posteriormente, então, aqueles que quiserem continuar os seus estudos fazem a inscrição para o preparatório. E nós temos ainda os MEPs. Os MEPs são mediunidade, estudo e prática. Os MEPs, hoje, eles são desenvolvidos em 2 anos, MEP 1 e MEP 2. Foram implantados na gestão do senhor Mário Duarte. Porém, antes já haviam como EPMs, né, estudo e prática da mediunidade. Então, são estudos teóricos específicos sobre mediunidade, só que anteriormente eles eram em 4 anos. Eram 2 anos para o EPM1 e 2 anos para o EPM2, também implantados em 2007 na gestão da senhora Dalva Montano. Então, tanto os EPMs como os MEPs, eles obedecem às apostilas elaboradas pela senhora Marta Antunes, que na época era coordenadora da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. E para terminar, porque daqui a pouquinho o sininho vai tocar, né, que eu acho que eu já passei, temos os EADs, né, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita.
implantado também na gestão da senhora Dalva Montano, em 2007. Na época, eram apostilas fornecidas pela FEB, Federação Espírita Brasileira, em caráter experimental. Os livros que nós temos hoje, que nós estudamos hoje, só a partir de 2013 que a Federação Espírita Brasileira publicou, né? Então, este programa, ele tem a duração de 10 anos, sendo estudados 5 livros, cada um em 2 anos. Então, temos o livro 1, onde se estuda cristianismo e espiritismo. Livro 2, se estuda ensinos e parábolas de Jesus, parte 1. Livro 3, ensinos e parábolas de Jesus, parte 2. Livro 4, o Consolador Prometido por Jesus. E livro 5, Ciência e Filosofia Espíritas. Eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, por favor, os amigos complementem. Então, este é o programa de estudos da nossa casa. Muito obrigada, Nájila, muito bom. Vejam que conforme foi feita a leitura do artigo, o alfabeto, tem muitas combinações para o alfabeto. Muito bom, obrigada pelas tuas informações. Muito obrigada. Em seguida, nós vamos passar para um tema muito importante, uma atividade muito importante, difícil dizer qual delas não é, mas vamos falar sobre a evangelização. Na verdade, quem vai nos falar sobre a evangelização são 2 evangelizadoras aqui presentes. Vamos convidar, inicialmente, a Margarete Rossi, que vai fazer um breve histórico sobre a evangelização. Boa noite, queridos. É com grande alegria que nós podemos hoje conversar sobre evangelização. Eu vou contar um pouquinho de como que a coisa começou comigo em relação à evangelização. Eu fui convidada por uma amiga chamada Maria Inês, numa parada de ônibus, numa noite, onde nós estávamos voltando para casa, e do trabalho da Sociedade Espírita Allan Kardec, ali na General Andrade Neves, número 60. Então, ela me dizendo assim, se eu não gostaria de conhecer esse trabalho tão gratificante, que era trabalhar com crianças e jovens, e que ela me convidava para participar deste trabalho. Bom, eu aceitei, ela tanto elogiou o trabalho, tanto engrandeceu estes momentos em que ela permanecia como evangelizadora e que já havia sido evangelizada, então eu aceitei. E no domingo seguinte a este convite, lá estava eu para conhecer o trabalho com essas crianças e com esses jovens. Bem, o encanto foi imediato, porque lá aconteciam conhecer da doutrina, a conhecer os assuntos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre Deus, Jesus e todos os ensinamentos que vêm agregados a esses momentos, com as idades diferentes. Para cada idade teria um tipo de assunto e uma maneira de se abordar. Daí, então, eu me engajei neste grupo como evangelizadora. E aí a minha primeira tarefa foi trabalhar com as crianças, lá no jardim, na idade de 3 a 5 anos. Na época, o seu Durval, que era o presidente, me recebeu, fui bem acolhida, porque tinha que passar pela presidência, né? Então, comecei a participar desses encontros. As aulas eram, como eu já falei, eram realizadas na General Andrade Neves,
e depois passaram a ser o que atualmente são na Fernando Machado. Ali eu conheci, né, junto com o grupo de evangelizadores, eu conheci toda uma elaboração e um plano que era elaborado pela Federação Espírita Allan Kardec através dessa personagem que aí está aparecendo, que é a Cecília Rocha. A Cecília Rocha era uma pessoa, na época encarnada, que nós nos convivíamos, uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa e muito dedicada às crianças. E preocupada com aquilo que as crianças deveriam receber de cada um dos evangelizadores. E a partir dali, ela, através da sua contribuição, ela formou aquilo que foi bem importante, que foram os planos de estudo da evangelização. E aí surgiram, né, as unidades. Cito eu o primeiro ciclo de juventude, onde estão as obras básicas, e a partir deste currículo para as escolas de evangelização infanto-juvenil, começamos nós, a juventude, nós, os evangelizadores, junto com a própria Cecília Rocha, a estudarmos todos os planos que ali tinham. A partir dali, eu fui convidada a me engajar também num trabalho maior, até pelo nosso grupo, para que eu pertencesse ao grupo de evangelizadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde lá eu ministrava aulas para outros evangelizadores e outras de tantas sociedades quantas se mostravam querendo aprender sobre esse currículo, né? E lá nós nos encontrávamos todos os sábados, com muita alegria, porque o evangelizador são pessoas assim extremamente alegres, extremamente desprovidas de qualquer preconceito, e isso é muito importante, porque acolhem a qualquer jovem, a qualquer criança. Nós passávamos a tarde na federação fazendo o quê? Planejando os planos para a evangelização, para que fossem aplicados esses planos nas outras semanas. Nessa foto que está aparecendo é o nosso grupo, que na época de evangelizadores, lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, na Fernando Machado. Então, nós já éramos, né, um grupo bem grande e que também participávamos todos destes encontros. Esses encontros nos traziam, além de um aprendizado da doutrina, nos traziam também momentos que faziam com que a gente abrisse o nosso leque de informações, não só teóricas, mas também, no momento, práticas. Fazíamos aulas de canto, fazíamos aulas de teatro, onde a nossa amiga e colega Ione Machado idealizava, e nós lá trabalhávamos para montar todos aqueles planos. E aqui, então, nós temos alguns momentos de encontro entre as crianças, os jovens, e um momento também de que nós nos encontrávamos para fazer o teatro. Essa foto maior é um teatro que nós fizemos uma apresentação num sábado para todos os trabalhadores e reuníamos ali assuntos exatamente ligados à doutrina espírita. Tudo isso com muito amor, muita
muito carinho com todos que lá participavam. E aqui também, alguns momentos, né, de que nós também fazíamos encontros, que eram as nossas feiras de atividades em que nós trabalhávamos assuntos que estavam sendo trabalhados na Federação Espírita naquele ano. E lá, durante todo o ano, nós desenvolvíamos esses assuntos engajados dentro do programa, desenvolvíamos esses assuntos nas nossas feiras. E aí éramos visitados, né? Convidávamos muitos para essa visita. Nesse grupo também de evangelização, participavam de pais, participavam tios, participavam amigos, que mais adiante o nosso colega Darwin vai falar sobre isso, também participavam, porque nós chegávamos, os pais traziam as crianças e ficavam meio sem saber aonde eles iriam ficar. E daí criou-se, né, um grupo exatamente de pais e para a família, para que também fosse falado sobre o Evangelho, os temas todos eles escolhidos conforme as necessidades. E o mais importante é que a nossa percepção como evangelizador de cada aluno era essencial, porque sabemos que cada um tem a sua característica se demonstra na sua evolução, na sua reencarnação, que até os 7 anos faz com que a criança consiga receber toda aquela informação importante e necessária para o seu crescimento. Lá, passados 7 anos, já entra a juventude. E daí é um pouco mais difícil nós conseguirmos entrar naquela seara reencarnatória em que o jovem traz da sua reencarnação e que a gente possa trabalhar. Mas aí está a grande chave, o grande momento do evangelizador. É conhecer o evangelizando, é saber as suas necessidades, é recebê-lo com carinho, é recebê-lo com amor, é recebê-lo com afetividade, é saber que ali está um filho de Deus e que ali Jesus pode plantar muitas sementes nos seus corações. E aí, nesses momentos, é que nós vamos, pouco a pouco, fazendo com que a gente vá adocicando e ensinando a cada um desses queridos jovens e principalmente as crianças. A criança é aquele ser que vem com a bagagem assim, ó, a sua malinha meia vazia, né? A gente pode dizer assim, e que a gente pode preencher junto com os pais, porque os pais têm um caráter importantíssimo na criação de seus filhos. Junto com os pais, a gente pode fazer com que eles possam tomarem diretrizes, que eles sabem até o que ser a palavra diretriz, mas eles sabem o aprendizado de tudo isso. E aí, então, agora, para que a gente possa terminar, né, um pouco a nossa conversação, eu queria citar uma comunicação que Bezerra de Menezes fez sobre a evangelização e que eu acho assim bem importante que todos nós possamos perceber, pais, mães, tios, amigos, jovens, muitos jovens já estão sendo pais, né? E que eles também percebam isso. E ele disse assim: a evangelização espírita infanto-juvenil
amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos ao alvorecer. Então, olha que maravilhoso esse campo que nós podemos semear com o nosso sol de ensinamentos de Jesus e de Deus, nosso querido Pai. Então, a importância de tudo isso é para que nós possamos acordar pais, como já disse, tios, amigos, para que venham para a evangelização, para que essas crianças e esses jovens possam realmente ser este campo abençoado que recebe o sol da evangelização. Eu agradeço. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Margarete, lindo trabalho. Dando continuidade a esse tema, nós vamos agora chamar a Susana Schiller. E vamos pedir a Susana que ela nos fale de como esse trabalho é desenvolvido, o trabalho do DIS, Departamento da Infância e Juventude, e qual é a importância em evangelizar as crianças e os jovens, Susana? Boa noite, muito obrigada pelo convite, agradeço essa oportunidade de falar desse trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ser convidada pela nossa querida Ione Machado, lá nos anos de 1985, 86, mais ou menos. E a gente sabe que na tarefa da evangelização se tem a possibilidade de experimentar e experienciar todas as emoções e sentimentos. Esse trabalho é realizado aos domingos pela manhã, né? Inicia-se às 9h30, ali onde tem a preparação com as crianças, elas são acolhidas e recebidas, e vai até às 10, para que a gente possa se ambientar. Depois, cada um vai para as suas salas de aula de acordo com a idade e os ciclos a que pertencem. Mas esse trabalho, a gente sabe que ele é feito com carinho, e que o Centro Espírita cumpre a sua missão quando os seus participantes promovem a mudança nos nossos padrões vibratórios, se conhecendo e estimulando o desabrochar do amor em nossos corações. E a evangelização pode e tem a oportunidade de ajudar nossas crianças e jovens, junto com seus pais e evangelizadores nessa caminhada. Então, desde a preparação, o ambiente de acolhimento, assessorado pelo mundo espiritual, com sua equipe de espíritos responsáveis para a tarefa, ele é sentido. A gente percebe, né? Onde nos abraçamos e nos beijamos com muito carinho. Há um clima de esperança, de alegria, de expectativa das atividades. É um momento muito esperado. E na hora da música, né, onde nós temos a oportunidade de nos harmonizarmos, e o ambiente nos preparar para o trabalho, porque é aquele momento em que as crianças chegando ali, as pequenininhas, elas vêm, abraçam os seus evangelizadores, abraçam os amiguinhos, todos nós trocamos esse carinho, essa harmonia, é maravilhoso. E é uma coisa muito interessante. Por mais agitados que o grupo fique, é interessante que na hora da prece, o silêncio, a concentração, desde os menores, a gente sente o amparo. E aí nós estamos prontos para irmos para as salas de aula. Então, esse trabalho se dá lá no subsolo. Então, antes disso, nós, evangelizadores, nos preparamos na sala do DIGE, com a leitura de uma página do Evangelho. Ali nós comentamos
o tema que foi lido, e também todas as atividades que nós temos a realizar, porque a gente tem temas específicos de comemorações, no dia do livro, do Livro dos Espíritos, tem a comemoração da casa, o aniversário de Kardec. Então, em especial, foi também os 130 anos da nossa sociedade. Então, são momentos em que a gente se organiza e prepara uma atividade para as crianças e os jovens, os pais e nós, todos nos envolvemos. É muito gratificante, porque ali realmente a gente sente a energia, essa alegria de participar desse trabalho. Daí, essas aulas, a gente sabe, como a Margarete falou, são elaboradas, nós temos, né, o nosso currículo, a gente vem preparado, porque se sabe da responsabilidade que temos de orientar as crianças e os jovens. É uma atividade de grande responsabilidade, mas também de muita alegria, que nos dá uma energia positiva, que nos alimenta para a semana inteira, ali aquele carinho, aquele momento, não só de nós ali encarnados, mas também da equipe espiritual. Sabemos do cuidado que o mundo espiritual tem para acolher os pequeninos. Sabemos disso, sentimos a energia pulsando, né? E a gente sabe da importância de todos os trabalhos da casa, mas a evangelização tem o poder de nos estimular, de uma energia poderosa que nos move e aquece os nossos corações. Quem participa não tem como não sentir essa alegria, essa vibração, este carinho, essa emoção que esse trabalho nos traz. Ela traz esperança, ela traz alegria e muito amor. Nossa tarefa na formação da moral do Cristo, né? E nós só temos a agradecer a oportunidade, esse carinho de comemorarmos esses 130 anos da nossa casa, divulgando todas as tarefas, mas em especial a evangelização, ela mora no coração de cada um de nós. E também tem a importância que nós sabemos da preparação de novos e futuros trabalhadores para casa. Porque desde pequenininhos que essa semente é colocada no coração de cada um de nós. Ali, nós que participamos, que ajudamos, nós sentimos. E a criança é um terreno fértil, aberto, pronto, esperando para que essas sementes possam frutificar e dar os seus frutos. E a gente tem o resultado de se ver várias dessas crianças que foram evangelizadas, que hoje se tornaram trabalhadores da casa espírita, formando as suas famílias, com condições e com uma orientação tão importante para o futuro, né, da nossa transição planetária. A evangelização é esse trabalho carinhoso, esse trabalho amoroso que mexe no coração de todos nós. Todos que participam se emocionam, vibram e se alimentam desta energia poderosa. Eu só tenho a agradecer esse convite, né, e pedir que todos venham conhecer esse trabalho. Levem os seus jovens, tragam os seus amigos, venham, as portas estão abertas, né, para que possam ser acolhidos e sentir essa energia positiva e poderosa que nos move e que nos ajuda. Eu agradeço de coração, parabéns ao Kardec pelos 130 anos e que possamos trabalhar por muito tempo ainda. Muito obrigada. Bem, eu devo à casa
Ione, tu estás com o microfone desligado. Obrigada. Nós falamos, aliás, as evangelizadoras falaram, nos contaram um pouco da belíssima história da evangelização na nossa sociedade espírita Allan Kardec. Mas nós também evangelizamos famílias, evangelizamos pais. E, para tanto, nós vamos chamar um evangelizador dos pais, que é o nosso Darwin Ribas Júnior. Fala, Darwin, como isso acontece na nossa casa? Boa noite, Ione. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a Margarete comentava há pouco sobre os pais, e nós iremos falar sobre o ciclo de pais, que é um setor vinculado ao departamento da família da nossa casa. Departamento que está, não por acaso, vinculado intimamente ao departamento da infância e juventude. E esse vínculo vem desde a sua origem, porque lá na Federação Espírita, ele era o setor dos lares, né? Vinculado então ao departamento da evangelização. Mas lá na década de 80, com a extensão das tarefas desse setor no movimento espírita, ele acabou se desvinculando ao departamento da infância e juventude, se transformando num departamento, denominado à época de Departamento de Assuntos da Família. Na década de 90, a FERGS, né, orientava da necessidade de um trabalho específico direcionado aos pais dentro das casas espíritas. E foi seguindo essa orientação que a nossa SEAC, na segunda metade dos anos 90, criou o ciclo de pais. Como a Margarete disse, os pais já se reuniam, né, durante o período da evangelização ali, de uma forma espontânea, estudando um pouco, né, conversando sobre temas afins. Mas, a partir então, entretanto, esse estudo passou a ser uma programação e coordenado por trabalhadores da nossa casa nos final dos anos 90. Hoje, nós somos 7 trabalhadores que fazem parte dessa coordenação do ciclo de pais. Todos pais, né? Como se diz, somos prata da casa. Éramos pais, né, que assistiam o ciclo e passamos, passando os anos, assumindo essa tarefa de coordenação. Alguns de nós, né, já estamos com os filhos na idade adulta, outros com os filhos ainda na evangelização, e tem ainda 2 que a filha está com 1 ano e meio, né, ainda não está na idade de evangelização, logo lá. Temos uma representante na coordenação que acompanha a neta, porque no ciclo de pais não é só pais, nós temos avós, tios. É nesse esforço familiar, né, que todos, né, facilitando a vinda dessas crianças e dos jovens para a evangelização. Nossos encontros, né, como ocorre junto, no mesmo horário que ocorre a evangelização. Já foi dito aqui pelas nossas amigas anteriores. E são tratados temas, a temática da família, utilizando as obras básicas e obras complementares dos espíritos como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e outros. Este ano nós estamos estudando, refletindo basicamente capítulos contidos do Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem aos 160 anos desta obra. Mas todos os anos nós tratamos em alguns encontros da importância do Evangelho no lar. E também fazemos encontros e tratando na campanha da FEB, em defesa da vida, onde vamos falar sobre aborto, suicídio, eutanásia, violência, drogas, na visão espírita, né? Os encontros com os pais, né, eles têm uma característica de informalidade, né? É como se nós estivéssemos realmente um encontro de uma grande família. Nós nos colocamos num grande semicírculo, sentados, né, onde todos podem se ver, e os assuntos são tratados de forma interativa, né, propondo reflexões em pequenos grupos para
permitir que todos possam participar. E o interesse pelos temas que são tratados à luz da doutrina espírita, a gente pode medir que alguns pais, eles adentram a nossa casa inicialmente, somente os domingos, né, trazendo as crianças à evangelização e assistindo o ciclo de paz. Mas no ano seguinte, eles já se matriculam num estudo sistematizado, lá que a Nájila nos comentou, para se aprofundar mais, né, possibilitando então um melhor entendimento das reflexões que são trazidas nos encontros. Também nós incentivamos os pais a se engajar nas demais atividades na casa, como, por exemplo, na campanha de arrecadação dos alimentos para o lanchinho dos idosos, a participação de bazares, do sarau. Né? Tudo isso, então, para criar e fortalecer esse vínculo, esse sentimento assim, de pertencimento na nossa querida casa. E o objetivo, então, do ciclo de paz, a gente pode dizer de uma forma resumida, que é a compreensão espírita da família, dos laços espirituais, o esclarecimento quanto à origem das diferenças e dos conflitos familiares, da finalidade da vida em família e da sua relevância no progresso dos laços sociais para o aperfeiçoamento moral de cada ser reencarnante. Em outras palavras, é valorizar a função educadora e regeneradora da família na formação moral do homem de bem. Assim, o trabalho é de conscientização dos pais responsáveis quanto à responsabilidade junto àqueles que receberam como filhos na presente encarnação. E nesta direção, orientar para o compromisso da própria formação moral, pois é evangelizando-se para poder evangelizar. Para finalizar, a gente pode dizer que o ciclo de paz e a evangelização são recursos preciosos que os pais têm no compromisso, no fiel compromisso assim, da missão da maternidade e da paternidade. E que quando, né, eles nós retornarem à pátria espiritual, possamos, né, responder, né, a pergunta aquela que está contida na mensagem de Santo Agostinho, né, de 1862, que está transcrita no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Certamente esses pais estarão com a consciência tranquila pelos esforços expendidos. Obrigado, Ione. Nós que agradecemos pela tua participação, Darwin. E agora nós vamos convidar o nosso companheiro Marcelo Rosa, onde vai nos falar sobre o Centro Espírita e sua missão na obra da restauração do cristianismo. Contigo, Marcelo. Acho que o microfone... Microfone fechado, Marcelo. Pronto. Eu estava em outra tela. Desculpa. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja sempre conosco. Para que a gente possa melhor desenvolver de uma maneira mais sintética, de uma maneira mais objetiva, esse tema que é tão importante para todos nós, especialmente na sequência dessa justa homenagem aos 130 anos da SEAC, nós vamos projetar 2 ou 3 slides, porque fica mais fácil para a gente sistematizar as ideias. Então, vamos compartilhar a tela imediatamente, é isso que eu estava fazendo, por isso que... Porque nós falamos sempre que a doutrina espírita, em sendo a terceira revelação, é, portanto, o Cristo redivivo. É o Consolador prometido desde há muito.
E assim sendo, é justo que a gente pergunte qual é o papel do centro espírita, especificamente na restauração do cristianismo. Qual é o significado? Qual é a essência do centro espírita? Para que a gente possa ter as ideias mais sistematizadas, recolhemos uma mensagem da obra Suave Luz na Sombra, do nosso Divaldo Pereira Franco, do espírito João Cleofas. Ele nos lembra que o centro espírita, ele é uma célula viva e pulsante, uma célula dinâmica, e que fala naturalmente daquela vida em abundância, daquela vida mais plena, daquela vida que Jesus nos prometeu. Fala igualmente daquele caminho, daquela verdade, consequentemente dessa vida que nós precisamos alcançar. Porque ali, diz o benfeitor, são construídos os nossos caracteres. Portanto, o nosso caráter por excelência, as nossas marcas profundas, que vão muito além da aparência. Mas tudo isso sob uma ação enérgica, contínua do bem e do conhecimento, ele diz. Portanto, oportunizando simultaneamente o desenvolvimento da nossa razão, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, sim, mas alcançando também os nossos sentimentos, a educação dos nossos sentimentos, portanto, a busca da ética e da moral. Ali, diz o benfeitor, nós encontramos a sociedade em que se mesclam os trabalhadores reencarnados e desencarnados, num intercâmbio feliz, para que possa ser construída uma evolução, pautada exatamente nesse amor mais ágape e num trabalho edificante. Isso nos leva a refletir sobre as dimensões do centro espírita. Quais são as suas dimensões? Ele tem a dimensão da escola, como nós estávamos falando antes, mas não uma escola no sentido tradicional. Não estamos aqui interessados apenas em ministrar informações e conhecimentos, que, embora importantíssimos, não são suficientes, porque é uma escola que deve produzir a nossa consciência, elevar a nossa consciência, a consciência de quem nós somos, a consciência do significado da nossa reencarnação e, portanto, da nossa própria responsabilidade, dos meus deveres, das minhas obrigações, onde quer que eu esteja, qualquer que seja a minha relação. Mas é também um hospital em que nós vamos buscar a cura das nossas enfermidades, não necessariamente as enfermidades físicas, não aquelas que comparecem materialmente, embora elas também venham a ser atendidas. Mas nós vamos em busca da cura da alma, do espírito imortal que somos. Vamos em busca, portanto, da cura para os meus conflitos, para os meus medos, os meus traumas, as minhas dificuldades de relacionamento, as minhas desinteligências, a minha agressividade, ou, em outras palavras, as sombras de que ainda somos portadores e que são as reais causadoras da dor e do sofrimento que nós estamos tentando diluir e curar. Mas, além de tudo isso, é também um santuário. Não um santuário no sentido daquela liturgia a que ficamos acostumados, não no sentido daquele igrejismo, mas no sentido da construção feliz daquela mítica escada de Jacó, que vai nos levando degrau a degrau ao nosso aperfeiçoamento, que vai nos aproximando, portanto, do próprio Criador, desse pensamento cósmico universal, do conceito dessa justiça magnânima e imarcessível e desse amor que nós precisamos buscar, através desse intercâmbio pelo desenvolvimento das nossas virtudes, ou seja, dos nossos elementos morais positivos. E, finalmente, é uma oficina. Aqui nós somos convidados a trabalhar, mas não também exatamente um trabalho material, embora importante, mas especialmente um trabalho de introspecção,
um trabalho de interiorização, de autotransformação, de autoconhecimento, trabalhando, portanto, as nascentes do próprio coração, os sentimentos, a sua educação, construindo novos valores, novos modelos, construindo a ética através da depuração e pelo exercício da caridade. Esse é o verdadeiro trabalho. Portanto, diz o benfeitor, o centro espírita, ele é a um só tempo um núcleo social, sim, mas onde os seus membros devem trabalhar o exercício da tolerância recíproca. A tolerância é o caminho para a verdadeira afetividade, para a construção de um amor que tenha sustentação, um amor que comparece na aproximação, na construção dessa simpatia. Portanto, o Centro Espírita é a célula ideal da comunidade dos homens do amanhã. Não do mundo que nós conhecemos ainda hoje, mas ele é o núcleo feliz do mundo de regeneração, do mundo em que nós vamos encontrar um pouco menos de solidão e um pouco mais de solidariedade, um pouco menos de competição contra tudo e contra todos e muito mais cooperação. Tudo isso para que nós possamos honrar e nos beneficiar simultaneamente, diz o benfeitor. Ele sugere a nossa presença e a nossa ação, pelo menos 2 vezes por semana, sendo nosso dever, como espíritas que somos, no benefício da divulgação da doutrina, claro, mas também para a libertação da nossa própria ignorância. Por isso que Allan Kardec, no Momento Feliz, sintetizou dizendo: a casa espírita, ela é representada pelo trabalho, pela solidariedade e pela tolerância. E o que significa isso? Significa trabalho para todos, sem exceção. Não é um local simplesmente de contemplação. Não é um lugar para ficarmos passivos. Não é um lugar apenas para receber. É um local para nós entregarmos. É um local de solidariedade, solidariedade para com todos, não apenas com os desencarnados nos grupos mediúnicos, mas também entre os reencarnados, aqueles que ali frequentam e aqueles que ali trabalham. E especialmente é um local de tolerância, tolerância entre todos nós. E a propósito da tolerância, disse oportunamente Emmanuel, o benfeitor espiritual, a tolerância é o cimento da união ideal, da verdadeira união. A verdadeira união é a base do amor. Joana de Ângeles, a nobre benfeitora espiritual, utilizou dessas palavras e deu a elas alguns neologismos, caracterizando com 3 verbos: espiritizar, qualificar e humanizar, como sendo o objetivo da casa espírita no resgate do cristianismo. Ou seja, o nosso trabalho é espiritizar-se, ou seja, o trabalho de adquirir esse conhecimento espírita aprofundado, sério, metódico, perseverando no estudo, mas transformando esse estudo na verdadeira sabedoria, da prática da vida. Solidariedade, qualificando-se para servir melhor, para ser mais solidário e, consequentemente, menos solitário. E, finalmente, a tolerância, porque através da tolerância somos mais humanos. E quando somos mais humanos, nós somos igualmente mais tolerantes. Somos mais irmãos, somos mais fraternos, somos muito mais capazes de compreender, de viver e de exemplificar a verdadeira caridade. Então, podemos dizer que a casa espírita, ela tem 3 objetivos, que são os objetivos que nós temos da reencarnação: desenvolver a nossa maturidade emocional, desenvolver a nossa sabedoria, mas desenvolver também a nossa resistência espiritual, para não apenas compreender, mas para finalmente viver a mensagem de nosso Senhor. Dessa forma, a nossa SEAC atende aos objetivos da doutrina espírita, que é a transformação moral da humanidade,
ou seja, fazer homens de bem. Obrigada, Marcelo, pela tua participação. Estamos chegando ao final desta nossa roda de conversa, onde trouxemos um pouco de nossa história ao longo desses 130 anos, e agora nós vamos, então, convidar os nossos participantes para que façam as suas considerações finais. Podemos colocar todos na tela, Elo? Ou fazer alternações? Vamos começar, então, pedindo a Nájila que faça as suas considerações finais. Muito obrigada, Ione. Então, parabenizando a nossa sociedade por esses 130 anos, também quero aproveitar a oportunidade para agradecer a esta casa que há mais ou menos 40 anos me recebeu de braços abertos e a qual são minhas as palavras da Lígia, me deu tudo o que eu tenho até este momento, principalmente a capacidade de compreender a vida, de compreender as pessoas, de compreender a mim mesma, né, e de poder ser um pouquinho melhor. Espero voltar à pátria espiritual um pouquinho melhor, graças a essa acolhida afetuosa desta casa que se perpetue por mais 130 anos ou mais ainda para receber tantas almas necessitadas como eu um dia. Aí cheguei. Muito obrigada. E obrigada pela oportunidade, Ione. Margarete. Pois é. Eu gostaria de dizer algumas palavras ligadas ao Livro dos Espíritos na questão 396, que diz que só a educação poderá reformar os homens e que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. A nossa sociedade exatamente plasma em cada um de nós esses ensinamentos, essa reforma tão importante para cada um de nós. Como nós éramos antes, passamos a ser completamente diferente hoje, porque é todo esse ensinamento, essa reforma que vamos fazendo diariamente em nossas atitudes, em nossos pensamentos, e principalmente nas nossas vontades, vai fazendo com que sejamos muito melhor. E a nossa casa, a Sociedade Espírita Allan Kardec, assim como outras sociedades espíritas que contribuem também com aqueles que lá estão ligados àquela sociedade, para que o nosso mundo seja cada vez melhor. Que nós não precisássemos agora olhar para essas coisas tão desagradáveis, mas que pudéssemos realmente fazer com que essas leis de hoje não fossem tão rigorosas para aqueles que lá estão. Escutava eu uma palestra em que dizia que se nós tivéssemos mais escolas, teríamos menos presídios. Então, realmente, se cada um de nós e todos aqueles que estão engajados ao estudo da doutrina fizesse realmente e conseguisse fazer a modificação, pelo menos daqueles núcleos que ali se aproximam deles, nós realmente teríamos muito menos leis rigorosas e muito mais aprendizado. E o amor ficaria pairando sempre, a qualquer instante, no nosso mundo, através das nossas atitudes para com as pessoas, para com os animais, para com a própria natureza,
que é a nossa grande guardiã, é a nossa casa. Então, que tudo isso realmente fosse um aprendizado para cada um e que nós pudéssemos realmente transmiti-los a todos. É um prazer que nesses 130 anos nós pudéssemos participar deste encontro. Muito feliz por todo esse grupo que também tão sabedores daquilo que estão praticando, participaram também. Muito obrigada. Suzana. Microfone, Suzana. Desculpa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de dar um testemunho nesse trabalho, do quanto a casa acolhe a todos, indistintamente, e oportuniza que todos possam trabalhar, desde a tarefa mais humilde até a diretoria, que todos lá desempenham, e cada tarefa é importantíssima. Todos nós temos que nos ajudar. Todos nós fizemos parte desse grupo, e isso é a beleza que nos ensina, que talvez na espiritualidade a gente venha a reconhecer o quanto foi importante poder participar, o quanto foi importante ter essa oportunidade de trabalhar o nosso íntimo, mesmo em todas as dificuldades que a vida apresenta para todos. É a gratidão pela casa, pelos trabalhos, pelos trabalhadores e principalmente pela equipe espiritual que nos assessora, não só lá dentro da casa, mas também no nosso dia a dia. O meu sentimento é de gratidão. Muito obrigada pelo convite. Darwin. Só podia também agradecer assim, pela oportunidade e parabenizar a nossa casa por 130 anos, né? E que nos propicia, né, esses momentos assim, de a presença constante que faz com que a gente sinta a todos aqueles que adentram a casa, tanto por esclarecimento, por consolo, e logo identificam que é uma verdadeira casa, segunda casa nossa. Então, nesse tempo para início, quero dizer de coração, muito obrigado, né, por todas as benesses que recebemos ao longo dos anos e pela oportunidade que temos também de colhendo irmãos e se solidarizando, como o Marcelo disse, né, trabalhando, e que a casa nos favorece todos essas múltiplas atividades, fazendo com que nós possamos nos esforçar cada vez mais para sermos um homem do bem. Marcelo. Agora liguei o microfone. Ligou. Ligou. Quando a gente reflete sobre as dimensões da casa espírita, às vezes podemos ficar assustados, né? Será que estamos conseguindo, efetivamente, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos enfrentamentos, fazer jus a tamanho investimento, a tamanho recurso, a tamanhos possibilidades que a casa coloca? Mas isso é natural, isso é perfeitamente natural. Ontem mesmo, no grupo mediúnico de quinta-feira, nós conversávamos com um trabalhador espiritual da Casa Espírita, da SEAC. E ele falava das suas dificuldades, falava da sua experiência no acompanhamento dos trabalhos que se desdobram muito além da nossa capacidade de imaginar. E ele revelava a sua preocupação, a sua grande preocupação, porque agora se aproximava rápido o momento da sua reencarnação. Ele teria que retornar. E ele sabia que aqui vai encontrar algumas dificuldades, alguns companheiros com os quais ele ainda tem alguns problemas. E ele comentava que ele tem trabalhado na SEAC, no plano espiritual, nos últimos 52 anos.
E quando eu fiquei surpreso, porque eu disse 52 anos, ele disse, mas isso para nós não é nada. Nós aqui não avaliamos a quantidade de anos, mas a qualidade do trabalho que é realizado. E eu fiquei depois refletindo com o grupo se um trabalhador abnegado, que está no plano espiritual por 52 anos contínuos, ainda tem suas dificuldades, ainda tem as suas preocupações. Se eu não tiver essas dificuldades, se eu tiver essas preocupações, ou eu estou fascinado, ou eu estou profundamente equivocado com relação às minhas obrigações e com relação aos meus deveres. Tudo isso para dizer que é uma bênção e, ao mesmo tempo, um privilégio nós estarmos aqui. Fomos preparados para isso. Temos todos os recursos, mas é preciso que a gente tenha sempre a humildade de lembrar que, por mais importante que eu acredite que eu seja, não é a casa que precisa de mim. Sou eu que preciso da casa. Sou eu que preciso da SEAC. Então, por tudo isso, eu só posso agradecer. E agradecer todos os dias. Agora nós vamos pedir ao José Daniel, nosso presidente da SEAC, que faça suas considerações finais. Então, nos cabe a gratidão a todos os que nos antecederam, primeiramente, aos nossos fundadores, Joaquim Xavier Carneiro, Mercedes Ferrari, Olavo Ferreira, Carlos Ferrari e o Carlos Pareta, que foram eles os grandes iniciadores, os responsáveis por hoje estarmos aqui. Então, eu tenho um agradecimento especial a eles e por todos aqueles também que, ao decorrer de todos esses 130 anos, se dedicaram. Seja no trabalho mediúnico, na evangelização, na palestra doutrinária, na organização da escola, na elaboração do ciclo de paz, na atividade de passe, porque todas essas atividades são importantes. E mantém sempre a SEAC acesa, com luz para todos aqueles que vêm buscar esclarecimento e consolo. Obrigada, Daniel. Queridos amigos, nós vamos agora apresentar um vídeo. Será o nosso encerramento, coroamento de todo esse nosso trabalho. Se chama Música Caridade. Essa música é cantada muito no TIGE. Todos que trabalham no TIGE, no DAFA, nos ciclos de paz, conhecem de cor e salteado. E tenho certeza que todos aqui vão acompanhar essa música. Então, peço para a Heloísa que rode o vídeo. Caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva agora é só luz. Os corações já buscam Jesus, nos lares, nos campos, a harmonia, cantam-se hinos de alegria, em toda parte a felicidade,
não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Este vídeo foi um presente do Digi, em especial da nossa companheira Flávia, a voz da Flávia que nós ouvimos. E essa música, Caridade, é do acervo espírita de Vilma de Macedo. Belíssima música. Agora, nós vamos pedir que o Daniel faça a nossa prece final. Então, envolvidos por essas vibrações caridosas e fraternas, queremos agradecer à espiritualidade superior e amiga por todos os benefícios que estendeu através desta casa. A todos aqueles a que ela acolheu, orientou, esclareceu, consolou, para que, independente dos problemas, das situações e dos contextos, tenham sido tocados pela palavra do Mestre, à luz da doutrina espírita. Seja eles encarnados ou desencarnados, que as suas atividades possam seguir firmes e fortes, levando a terceira revelação a todos aqueles que necessitam e a buscam. Rogamos ainda a força necessária para seguirmos com coragem e alegria nas nossas atividades. Sabemos que somos pequenos trabalhadores e que muitas vezes só podemos oferecer algumas migalhas, mas nos recordando que foi de um pão e 2 peixinhos que o Mestre fez uma multiplicação que saciou a fome de uma multidão inumerável. Portanto, desta forma, que possamos oferecer as nossas migalhas humildes, para que Jesus, o Divino Mestre, as multiplique através desta casa abençoada e dos seus orientadores maiores. Para que assim, a luz que vem se espalhando nesses 130 anos possa se multiplicar em muitos outros 130 anos. A gratidão que está em nosso coração não é suficiente para abraçarmos toda essa grande obra do Mestre aqui no nosso pequeno município, mas que os nossos corações unidos através do fluido universal possam chegar até ela, iluminá-la ainda mais, protegê-la dos perigos e das suas fraquezas e fortalecê-la cada vez mais, para que assim unidos, confiantes e alegres, desempenhemos as nossas tarefas e cumpramos o nosso dever até o fim, sobre a égide do nosso Mestre, Jesus, e sobre a proteção de Deus, nosso Pai. Que os benfeitores estejam sempre conosco na Sociedade Espírita Allan Kardec, com dedicação e trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Daniel. Com os corações emocionados, encerramos a 4ª e última edição de nossa roda de conversa, em que trouxemos um pouco da história de nossa SEAC nesses 130 anos. Agradecemos o amparo e assistência dos benfeitores espirituais, a equipe que colaborou para a realização desse trabalho, bem como a todos os nossos queridos convidados que participaram dessa roda, e a vocês, queridos amigos, que nos assistiram com carinho e simpatia. Comovida, a SEAC agradece.